Então é o seguinte, eu vou mostrar aqui uma maneira que eu gravei essa bateria, quais microfones que eu usei, o porquê de usar cada um deles. Eu gravei numa sala média, usei 5 microfones, bumbo caixa, um par de over que eu vou explicar em que ponto que eles ficam e porquê, e um microfone de sala, que na verdade a minha sala não é muito grande, ela tem 7,15 metros por 3 e pouco. E aí eu tenho uma sala do lado, e essa sala ela tá bem menos controlado o som dela, ela tá bem mais viva. Então é isso aqui, eu vou mostrar aqui cada uma das peças e o que cada uma delas agrega. Nesse momento aqui tá ligado tudo, tá estéreo, os overs, bumbo, caixa e a sala. Agora eu vou tirar o microfone do bumbo, tirei o microfone da caixa, vou tirar o microfone da sala agora, ó. E tá só os overs agora. E aí eu vou botar o microfone da sala, dar a ambiência mais ou menos, claro que eu botei bastante aqui só para dar para ouvir bem o som da sala, mas aí na mix lá com o resto dos instrumentos, com o baixo, com os instrumentos de médios, tipo as guitarras e a voz, tu vai conseguir definir qual ponto que tu quer o reverb, o som de sala na verdade, né? Tu pode aumentar, deixar ele até bem alto, mas eu acho que um ponto mais ou menos certo na mix é esse aqui, ó. Mas eu vou falar daqui a pouco do microfone de sala, eu vou falar agora dos overs. Ó, tá rodando uma parte ali que aparece um tom e depois o floor tom, que é o surdo, né? E o que eu fiz foi direcionar o estéreo da bateria para ficar próximo pro lado esquerdo ficar próximo do tom e o lado direito ficar próximo do surdo. E com isso abrir bem eles no estéreo. E naturalmente também dá para balancear todo o resto das peças da bateria. E qual o cuidado que eu tomei? Eu medi 2 baquetas em relação ao centro da caixa e cada um desses microfones de over, mas eu aproximei eles bem do surdo e do tom-tom para juntar essas duas coisas. E ao mesmo tempo também o chimbal, ele ficou mais ou menos no centro. Então quando eu vou levantar o som dos over, eu preciso medir que a caixa fica exatamente no centro. Então agora eu vou baixar um lado, ó, e agora eu vou levantando o som do outro até eu sentir que a caixa está no centro. E mais ou menos o bumbo também, tu quer que os dois estejam mais ou menos ali no centro. Mas se bem que o bumbo até também é importante porque tem os graves, que é bom ficar no centro. Mas nesse caso aqui não tanto, porque esse over aqui, o que eu fiz aqui é o que normalmente eu faço. Eu corto os subgraves. Eu vou deixar o subgrave só do bumbo mesmo, do microfone de bumbo. Todas as outras peças eu vou cortar aqui. Então, esses overs eu cortei abaixo de 100 Hz, mas um corte bem largo, então ele mal vai dar para sentir, vai ser bem natural. E eu dei um boost aqui de prateleira, de shelving, em 100 Hz também. Esse boost é coisa de 3 dB aqui. Eu tô na mesa aqui, mais ou menos é isso, não dá para dizer exatamente aqui. E aí agora o que acontece é que esses microfones não estão tão perto do som da caixa quanto dos outras peças da bateria. E eu preciso de definição na caixa, então eu coloquei um microfone na caixa e esse microfone eu comprimi um pouco mais do que os overs. E eu comprimi ele para dar esse punch que falta. Eu vou abrir agora o som da caixa e vai dar para notar o que eu tô falando. Até ele abriu um pouco alto demais, ó. Eu quero ele um pouquinho mais baixo, até porque ele é um pouquinho mais grave já. Eu já cortei um pouco de agudo da própria caixa. Eu coloquei ali na hora da gravação um de Esser também. E
comprimir ela bastante. Então, claro que ela está muito próxima, eu não consigo chegar numa compressão muito maior do que isso sem aumentar o noise floor, né? Então, aqui eu já tenho a bateria funcionando, mas está tudo seco, sem nenhum som de sala e também sem o grave do bumbo. Então, esse microfone aqui, às vezes eu gravo o bumbo com dois microfones, um que é um sub-kick, que pega só os graves, e um outro microfone menor que para captar os agudos. No caso aqui eu gravei só com um microfone normal, gravei ele dentro do bumbo, no lugar mais ou menos que eu senti que veio tanto agudo quanto grave bem. E também gravei comprimindo. E eu vou liberar, eu vou abrir ele agora. Ele tá praticamente flat aqui, ó. Eu vou solar aqui só o bumbo, ó. O que eu fiz aqui, eu aumentei 3 dB, 2 dB em 100 Hz e eu baixei aqui, eu vou ver o ponto ali. Mais ou menos por 200 Hz eu baixei 3 dB também. Então ele flat seria assim. E aí o que eu fiz foi voltar a fazer essa equalização aqui que ele já estava funcionando. A caixa equalização aqui, o que eu fiz, assim suando ela parece meio xoxa, não tem muita graça, mas no meio da mix ela fez sentido para mim. É óbvio que eu posso botar mais agudo na caixa se eu quiser. Ela flat seria assim, totalmente flat. Aí o que eu fiz? Eu cortei em 100 Hz, eu baixei acho que 1 dB ou 2 aqui, lá por... Calma aí, tá flat de novo. Eu baixei bem pouquinho mesmo, em coisa de 200 Hz, só porque ela tava uma coisa meio chata aqui, ó. Então eu baixei um pouquinho e aumentei em 100 para dar um pouco de peso que a caixa precisa ter. Só que tá pegando muito prato aqui. E aí quando eu abri os overs, ó, eu acabei preferindo aqui, ó. Aqui eu fechei totalmente os agudos e não foi isso que eu fiz. Eu botei em coisa de... Baixei 6 dB aqui nos agudos agora. E eu abri agora os overs com a caixa funcionando junto. Eu vou tirar a caixa agora. Agora eu vou ligar ela de novo. Uma coisa importante que tu tem que conferir é a fase da caixa em relação aos overs. Porque dependendo, até um cabo tá invertido, alguma coisa, e acaba tendo que conferir isso sempre. Ou tu virou um pouco diferente, a fase não ficou tão boa. E a mesma coisa o bumbo. E é muito de tu sentir também de como ele tá suando, né? Tipo, aqui dá pra ouvir o bumbo, só que tá sem muito agudo e grave, que é o que tu quer dele, né? Os overs ele pega só o médio do bumbo, basicamente, assim. E aqui eu boto o agudo e grave. Deu a graça no bumbo que eu queria, tá? Então, nós estamos quase acostumados já em ouvir esse som aqui. E eu vou colocar só o som da sala. Esse som da sala aqui eu comprimi muito. Mas tem um jeito que eu prefiro comprimir. Eu limitei ele com um compressor aqui, que ele tem o Ni bem macio. Ele vai limitando aos poucos, assim. E eu fiz o ataque e o release ser bem rápido. Esse compressor aqui é o BSS DPR 404, que ele dá parece que dá um pouco de agressividade. É interessante, mais ou menos assim que nem o SSL, mas não é só para dar uma referência, não é igual. E aí o que eu faço aqui é complementar o som dos overs. Agora eu liguei os overs, ó. Só que liguei os overs, liguei o bumbo, liguei a caixa, tá tudo funcionando, a bateria é assim. É claro que eu vou poder modificar alguma coisa no meu gosto, principalmente pelo baixo e pelo resto dos instrumentos quando eles estiverem todos funcionando na mix, né? Porque o que eu quero é que que o bumbo tenha o grave e mande nos graves e nos subgraves junto com o baixo. Um vai mandar no subgrave, outro vai mandar no grave, dependendo do estilo da música e o que tu quer. Não é uma regra, mas eu acabo mais ou menos fazendo assim.
E aqui tá com som até de sala demais, eu acho. Mas aqui, ó, também se eu tirar completamente vai ficar bem seco e eu vou precisar de um plugin de reverb, que não é o caso aqui, ó. Aqui tá sem nenhum som de sala. Botei de novo o som de sala. Só que eu não preciso de tanto volume. Tipo aqui, ó, tá seco, tá faltando um som de sala, eu já baixei e agora eu vou aumentar. Vou esperar entrar de novo. Aqui agora eu vou botar o som de sala. O reverb bom é o reverb que tu quase não percebe ele, né? E tu vai conseguir ver isso aí mesmo na hora da mix que estiver fazendo tudo. Eu tô ouvindo aqui no fone, que não é o princípio ideal, mas é o jeito que deu pra eu falar junto aqui com o que eu tô fazendo. E eu costumo até conferir no fone, mas eu gosto mais de mixar nas caixas aqui do estúdio. Então é isso, cara. A mix mais ou menos seria essa aqui. E o porquê delas foi o que eu expliquei aqui. Não é a única forma que eu gravo bateria, é uma forma que funciona para um determinado estilo. Então, é isso aí, cara. Eu vou gravar de novo depois respondendo umas perguntas, então tu pode me mandar pergunta por e-mail, pelo Face, como tu quiser, pode me ligar se tu quiser. E é isso aí, valeu.